E aí, gente, vocês devem ter acompanhado, né, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda na sua própria casa no dia 19 agora de outubro de 2024. Teria nessa queda tido um corte, sendo a necessidade de até levar ponto na região occipital, que é essa região aqui atrás, ou seja, ele caiu para trás, né? Por algum motivo, escorregou, desequilibrou, uma tonteira repentina, algum outro tipo de problema qualquer que pode ter ocorrido, escorregou. E aí eu fui fazer uma reflexão acerca disso e fui rever literatura, o que tem sobre queda em pessoas com mais de 60 anos de idade, ou seja, queda nas pessoas idosas. E olha só as estatísticas que eu encontrei, ou seja, o presidente Lula não está sozinho nessa empreitada de cair, né? Aí fala que 40% dos idosos com mais de 80 anos de idade vão cair pelo menos uma vez por ano, ou seja, de cada 100 idosos, 40 vão cair. Aí fala que em asilos, em casas de repouso, essa estatística é pior ainda, onde metade vai sofrer algum tipo de queda, e no geral, na população geral de idosos, cerca de 30% dos idosos caem por ano no Brasil e no mundo. Então não é uma coisa que dê para você negligenciar. E eu queria fazer algumas colocações sobre isso. Tem até uma brincadeira, um ditado popular português que diz que o que mata o idoso são os 3 Cs, onde você tem catarro, né? Problema pulmonar, respiratório levando à morte. Tem a questão da caganeira, ou seja, a diarreia também causando morte no idoso. E o outro C seria de queda, que não é com C, é com Q, mas brinca-se dizendo dos 3 Cs, que seria catarro, caganeira e queda. E é sobre queda que eu vou falar isso para vocês, sobre isso que eu vou falar agora. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, sou professor de doenças infecciosas da UFRJ, sou médico com 40 anos de formado, quase mais de 30 anos de professor, onde eu fiz minha residência e mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e MBA em gestão. E fazer gestão de saúde é uma das coisas que eu mais gosto. Na verdade, promover saúde é uma das coisas que eu mais gosto. E por que isso ocorre nos idosos? Perda da força muscular, osteoporose, que é mais comum nos idosos, no caso, algum tipo de anormalidade para caminhar, arritmia cardíaca. E muitas das quedas ocorrem à noite. E a maior parte das quedas ocorre dentro de casa. É dentro de casa que mora o perigo. Então, você tem que garantir uma boa luminosidade à noite, principalmente quando o idoso se levanta para urinar. A cama tem que estar numa altura boa, que seja confortável para esse idoso deitar e se levantar. As portas têm que ser leves, com maçanetas que sejam fáceis da pessoa manusear. Lembrar que as pessoas começam a ter artrose nas extremidades, dificultando abrir e fechar uma porta. E do ponto de vista estatístico, para cada 20 idosos que caem, um tem algum tipo de fratura que leva à internação. Ou seja, de cada 100 idosos, 5 vão acabar caindo e internando. É claro que eu já falei que 40% ou mais pode cair, mas levando a uma internação é cerca de 5%. E quanto mais velho, maior o risco de você cair. E esse problema se deve principalmente ao baixo condicionamento físico. Mais uma vez, a tal da MEV, que é a medicina do estilo de vida, tem que ser levado à risca pelos idosos, já que esse é o principal fator. O principal fator é o comprometimento das condições físicas, e é por isso que o idoso cai com maior frequência. Passa também por menos equilíbrio que o idoso tem. O idoso geralmente tem os passos encurtados e levanta pouco a perna, e com isso pode tropeçar em tapetes, em pequenos degraus, vão ser suficientes para se tornarem grandes obstáculos, causando a queda no idoso. Então, o uso, por exemplo, de sedativos, o uso do álcool, né? Essa é uma estatística, nenhuma referência ao presidente da República. O uso de álcool não é o comentário que estou fazendo. Se você quiser comentar alguma coisa
sobre isso, fique à vontade para comentar aqui nesse vídeo. Então, o idoso deve fazer exercício, atividade física todos os dias. E até porque ele tem, a princípio, mais tempo do que uma pessoa que está ainda na atividade econômica. Também tem o uso de ansiolíticos, também pode causar problemas de tonteira, equilíbrio, levando à queda. Então, dicas para você. Evite as pegadinhas dentro de casa, tapetes que escorregam, piso muito encerado. Evite usar sapato qualquer, um chinelo qualquer. O ideal é que seja um chinelo, um sapato antiderrapante. Evite beber sozinho ou em excesso. Também é interessante ter na sua casa barras de apoio nos corredores, no banheiro, no boxe. Com isso você ter como se segurar, evitando a queda. E se for o caso, até lançar mão das cadeiras de banho, se ficar em pé, se tornar uma ameaça constante para esse idoso. Comente aí, por favor, se você já teve alguma experiência pessoal ou com alguém do seu contato com queda e se essa queda levou à necessidade de um atendimento médico. E como foi o atendimento médico? Como é que seria esse atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde? No caso, o presidente da República foi atendido no Sírio-Libanês, que é um hospital privado de ponta em Brasília. Mas como é que seria esse atendimento no setor público? Comenta aí, por favor. E a questão da queda é tão impactante que a Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 700 mil pessoas morrem todos os anos por queda, e principalmente em idosos. E no Brasil, tem dois dados interessantes. Em 2013, portanto 11 anos atrás, havia cerca de 4.800, quase 5 mil mortes por ano em 2013. Em 2022, dobrou esse número de mortes. E aí, nesse período, de 2013 a 2022, teriam ocorrido mais de 70 mil mortes em idosos por queda. E uma dos principais culpados aí são as calçadas, que aí é responsável por cerca de 20% das quedas. Então, esse aumento das quedas, segundo esse trabalho que eu li, é porque falta políticas públicas de prevenção da queda, aumento da expectativa de vida e também uma redução da subnotificação. Hoje as pessoas estão notificando, os hospitais públicos e privados estão notificando mais as quedas. E aí houve um aumento que talvez não seja real, e sim uma melhora da notificação. Mas para você entender, o principal perigo, ele se encontra em casa, nas casas das pessoas. Ou seja, você, de todas as quedas que ocorrem, 70% ocorre em casa. Ou seja, você, sendo gestor da sua própria casa, você teria que ficar atento para isso. Então, 70% das quedas em casa, 20% nas calçadas e 10% em outras situações. Então, entenda que você deveria gerenciar a sua casa, a prefeitura deveria gerenciar melhor as calçadas e uma mescla do cidadão com mais o poder público, evitando os outros 10%. Então, queda, ela traz sérias consequências físicas, psicológicas e sociais. Então, o idoso fica com medo de sair, de interagir, levando a depressão e, com isso, a piora do seu ânimo e aumento do risco de queda. Porque quando você vai tentar devolver o seu ânimo com o uso de algum tipo de medicamento, você também pode ter como consequência esses eventos adversos. Então, reforça a necessidade absoluta de prevenção da queda, garantindo ao idoso melhor qualidade de vida, autonomia e independência. Colocar em prática a medicina do estilo de vida, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não. E a saúde oral também são movimentos imprescindíveis na garantia da qualidade de vida desse idoso e também do melhor equilíbrio, da melhor força muscular. E eu queria que você comentasse como é que seria o atendimento pelo Sistema Único de Saúde caso houvesse uma queda e o idoso necessitasse de atendimento na sua cidade. Então comenta aí, por favor, como é que seria esse atendimento ou como foi a tua experiência e também me diz de qual cidade você está falando e de 0 a 10 qual é a minha nota nesse vídeo. Então,
importantes na queda, como várias outras coisas na vida, é trabalhar sempre na prevenção. E uma dica final: tem uns andadores, até minha mãe usa esse tipo de andador, que ele tem 4 rodinhas e fica ao lado da cama dela. Ela normalmente anda muito bem, mas à noite, porque às vezes tem uma queda de pressão arterial ou o que chama de hipotensão postural, é bom que a pessoa tenha algo em que se escorar. E às vezes a bengala, ela não dá esse suporte. Então esse andador de 4 rodinhas, ele é interessante, ou até mesmo um andador sem rodinha, para facilitar o deslocamento desse idoso do seu quarto até o banheiro, né? E com isso você diminui bastante o risco, já que 70% das quedas ocorrem dentro de casa. Então, olha, o trabalho de hoje, seu dever hoje é ir na sua casa e ver quais são as pegadinhas, manter as áreas desobstruídas, algum sinalizador de luzinha no corredor para que o idoso possa chegar até o banheiro com um pouco mais de segurança e um pouco mais de iluminação, tá bom? E aí, curtiu esse vídeo? Mande esse vídeo então para quem tem idoso em casa ou para quem já é idoso como eu. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, até breve, obrigado aí pela sua audiência. E não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal Dr. Migovski, também no canal Professor Edmilson Migovski. Eu tenho 2 canais no YouTube e que vem sendo aí boicotado, mas eu conto contigo para que a gente possa ganhar cada vez mais inscritos e seguidores, tá bom? Um abraço, até breve, muito obrigado pela audiência mais uma vez.